Salve Santista! Agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Chegando pela primeira vez, já se inscreve aqui, ó, deixa o seu like, se inscreve, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. O vídeo de hoje é pra gente falar do Soteldo, né, especificamente do Soteldo. O Soteldo ele foi anunciado, né, dia 11 de agosto de 2022, ano passado ainda, num retorno, né, por empréstimo de um ano junto ao Tigres do México. E aí desde então a gente consegue pescar ali, pelo menos até o final do ano, duas grandes atuações do Soteldo, né? Que foi contra o São Paulo, na Vila Belmiro, que eu tava lá, e contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? São duas atuações aí que foram ótimas do Soteldo. As outras a gente consegue classificar como boa ou boa para média, né? Não foi uma grande atuação assim do Soteldo. E por que ele não teve grandes atuações assim? E aí, inclusive, até levando um pouco para esse ano. Porque ele teve muita lesão, né? No ano passado mesmo, ainda em outubro, ele teve uma lesão na coxa esquerda. Ele ficou fora, a temporada acabou. E aí, nesse período, né? Fora, ficou de férias e tal. Voltou tendo uma lesão no peito, né? Uma lesão de halterofilista, uma lesão que não é comum em jogador de futebol, porque ele não usa essa parte do peito. E mesmo assim ele teve essa lesão, teve que passar por cirurgia, inclusive, né? É uma lesão muito louca aí, que é muito raro de ver em jogador de futebol. E aí ficou mais um tempo parado, né? E depois ele ainda teve mais uma lesão na coxa direita, uma lesão moderada contra o América Mineiro, que ele ainda sai no primeiro ou no começo do segundo tempo, eu não lembro ainda. Ele joga o primeiro tempo, tenho certeza. Eu só lembro se ele sai no intervalo ou se ele sai no comecinho do segundo tempo. E aí, isso impacta muito na presença dele em campo, né? Ele acaba ficando de fora de muitos jogos. Além dessas lesões, ele ainda teve aquela questão com o quarto árbitro contra o Grêmio em Caxias, né? Que ele ofendeu o quarto árbitro, foi para julgamento e acabou pegando 2 jogos de gancho. Ou seja, ele foi ficando fora de muito jogo, né? Uma prova disso é que esse foi o primeiro jogo do Soteldo na Copa do Brasil, né? O primeiro na ida contra o Bahia, ele estava lesionado, né? Estava de fora pela lesão da coxa, e nos outros jogos ele estava pela lesão do peitoral, né? Então, assim, ele ficou de fora por muito tempo aí, né? Esse foi o primeiro jogo da Copa do Brasil dele. E ele perdeu o jogo de brasileiro, inclusive o clássico contra o Palmeiras, que ele com certeza fez falta. Perdeu o jogo da Sul-Americana também, contra o Nils, que a gente perdeu de 1-0. Aquele lance que o Lucas Braga perde debaixo da trave, provavelmente o Soteldo não perderia, né? Ele ajudaria muito nessa questão de produção ofensiva, né, contra o Nils, né? E olha que o Santos nem foi mal contra o Nils, né? Ainda fez uma boa partida. Mas ele ali, com certeza, agregaria bastante, né, naquele time, né, naquela produção ofensiva. E aí o Santos começou a questionar, né, se deveria comprar, né, pelo preço, enfim, por ele ter essa questão de ficar muito tempo fora. Então a gente vai para uma análise do desempenho do Soteldo até agora, né? Nesse ano são 14 jogos, nenhum gol e 3 assistências, né? Uma delas foi ontem, né? No cruzamento para o Mezenga fazer o gol de cabeça. E por que isso é importante, né? Porque, taticamente, o time não tem produzido, né? O time do Odair é um time que tem muita dificuldade de produzir ofensivamente. Então acaba que as atuações individuais dos jogadores são afetadas, né? Porque não tem sincronia de movimento, não tem sincronia dos parceiros em campo, as movimentações são erradas, né? Então, assim, claro, alguns casos de jogadores a gente tem uma questão mais individual, né? Mas para esses jogadores, né, para que um contra-ataque flua, né, para que um ataque seja construído, é muito importante a movimentação dos jogadores. Coisa que a gente não tem no time do Santos hoje, né? Por exemplo, ontem eu até cheguei a mencionar no pós-jogo, né, aquela invertida do Lucas Lima para trás, né, no contra-ataque, o Lucas Lima bate, a bola vai para trás e gera um lateral para a equipe do Bahia. Claro, a gente teve esse lance como grande, até classifiquei, né, como uma imagem do Santos na partida, aquele lance, mas o Lucas Lima é um jogador capaz, o Ângelo é um jogador capaz, o Soteldo é um jogador capaz, o Mendonça é um jogador capaz, David é capaz, Márcio Leonardo é capaz. Até o Lucas Braga se mostrou capaz em determinada época ali com a camisa do Santos. Então, assim, é possível que esse time produza mais ofensivamente. É possível que esse time tenha um desempenho tático ofensivo melhor. Mas isso não tem acontecido, né? E eu acho que o fato do time ser tão mal na criação, né? O time de ser tão mal ofensivamente, ser, por exemplo, entre outras baixas estatísticas, ser o time que menos chuta no campeonato, tá muito a ver
com a parte tática da equipe, né? Tá muito atrelado com a falta de produção ofensiva da parte tática, né? O que deve ser, e que com certeza é, né, o principal fator de baixo desempenho do Soteldo aqui, né? Porque não é o Soteldo que tem que levantar esse desempenho, né? É o desempenho tático da equipe que vai melhorar os valores individuais do time, né? Vai melhorar o Soteldo, vai melhorar o Ângelo, vai melhorar o Mendonça, vai melhorar o Lucas Lima, né? A gente teve diversos anos aí que jogamos no contra-ataque, a gente viu que um contra-ataque encaixado pode melhorar o desempenho ofensivo de alguns jogadores, né? Vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de citar esse exemplo quando eu falo de contra-ataque, porque falando em contra-ataque, talvez seja o time que eu mais veja que isso funcionou, né? Que foi o Santos de 2015, com o próprio Lucas Lima, Gabigol, Giovânio, Ricardo Oliveira e o Marquinhos Gabriel quando entrava, né? Então, assim, a gente tem ali claro de que uma movimentação ofensiva pode valorizar muito os jogadores, né? Porque depois disso o Giovânio não conseguiu jogar mais, né, em lugar nenhum, e o Marquinhos Gabriel também não. Então, assim, aquele time conseguiu produzir, né, fez uma linha de ataque, uma linha tática ofensiva que conseguiu ajudar os valores individuais do time, né? Do próprio Lucas Lima, até que depois foi pro Palmeiras e não rendeu, foi pro Fortaleza e não rendeu. Então a gente vê que quando você tem uma linha tática ofensiva que produz, você consegue subir os valores individuais, né? E é isso que falta no Santos. O Lucas Lima, ele ainda consegue produzir, né? Ele ainda consegue, ele ainda é capaz, ele tem assistências ainda, tudo bem que são contra adversários mais frágeis, mas ele ainda tem assistências, né? O Ângelo é um jogador capaz. O Soteldo também é um jogador capaz, ele é muito capaz, né? Olha o que ele fez em 2019, 2020 e comecinho de 21. Ele é um jogador que consegue nos ajudar, né? Mas assim, a postura tática da equipe precisa mudar. E isso vai fazer com que o rendimento do Soteldo cresça, né? Porque, por exemplo, nesse ano são 14 jogos, né? 0 gols e 3 assistências. Ele pode mais do que isso, né? Ele pode mais do que isso, mas os jogadores do Santos, né? Mas não eles por si só, né? Mas a parte tática não tá ajudando, né? Não tá ajudando. E eu acho que a compra do Soteldo, né, também vai servir como uma resposta para a torcida, né? Porque o Rueda, ele, em determinado momento, por esses números, por ele ter ficado fora de muitos jogos do Santos, deixou uma pulga atrás da orelha, né? Da direção do Santos. Eu devo comprar, não devo? Eu acho que depois de uma eliminação patética, como foi contra o Bahia ontem, vai servir como uma resposta para a torcida essa compra do Soteldo, né? E, ok, eu também acho que tem que comprar, claro, mas não pode ser por resposta à torcida, sabe? Eu acho que você tem que fortalecer o seu elenco para que você não passe perrengue no restante do ano, né? Então, assim, você tem que renovar com o Soteldo, né? Comprar o Soteldo, você tem que ir atrás de várias outras posições que ainda vai ser tema de vídeo neste canal. Mas a gente precisa, né? Não perder os jogadores. Eu acho que essa é a principal avaliação do Rueda hoje, porque se ele perder o Soteldo, a pressão popular vai ser muito grande. A gente já tem a questão da SAF, que ele já é contra, ou seja, ele está dando porrada na massa, né? Na maioria das pessoas, assim, né? Ele está batendo de frente contra coisas que ele não vai provavelmente conseguir segurar, não vai conseguir lutar contra. E a questão do Soteldo é uma dessas. A torcida até está compreendendo isso também, né? Eu vi diversas enquetes aí perguntando, né, o dono da página, enfim, perguntando se você compraria o Soteldo ou não. Muita gente falando que sim, né? Eu acho que muita gente também enxerga isso, né? Que essa falta de tática do time, né? Essa falta de produção ofensiva também está prejudicando o Soteldo, né? Que eu acho que é a minha opinião, né? E eu acho super válido quem pense assim. Quem pensa que o Soteldo eventualmente é muito caro, né? 20 milhões de reais dá para reforçar outras posições. Eu respeito, claro, lógico, mas eu acho que se a gente usasse esses 20 milhões para contratar outros jogadores, a gente perderia muito na frente e talvez não fossem jogadores suficientes para serem soluções de problemas atrás também, por exemplo, né? Se fosse contratar, por exemplo, um lateral esquerdo, o mundo do futebol está muito inflacionado. Então, eu acho que o Soteldo tem que ser comprado, né? O Soteldo precisa ser comprado pelo Santos. O Santos tem sim que fazer esse acordo com o Tigres, seja no modelo antigo, seja no modelo atual. O Soteldo precisa ser mantido. E o Odair precisa melhorar a parte tática do time para que o Soteldo venha a crescer esse desempenho, né? A gente sabe que ele pode mais, a gente sabe que a linha de produção ofensiva do Santos pode mais, né? A gente conhece já os jogadores, sabe que pode dar mais do que está dando, né? E o Soteldo, claro, se encaixa nesse time, nessa lista de jogadores que podem render muito mais e não está rendendo
por questão tática. O que você pensa? Deixa seu like aí, se inscreve, tamo junto, Santista, é nóis.